Olá, guerreiros e guerreiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do projeto de iniciação ao ciclo básico. Meu nome é Elias, sou graduando do segundo período do curso de agronomia e hoje estarei explicando para vocês as relações trigonométricas. Então, simbora comigo! Para começarmos a entender as relações trigonométricas, primeiro vamos falar um pouco sobre o que é a trigonometria. A trigonometria, na matemática, é utilizada para calcular as medidas dos ângulos e dos lados. As relações trigonométricas também servem para calcular as medidas dos lados, mas também as medidas dos ângulos internos. Para calcular essas medidas, utilizamos algumas fórmulas. Para entendermos como funcionam essas fórmulas, vamos primeiro classificar os lados de um triângulo retângulo. Um triângulo, para ele ser considerado um triângulo retângulo, ele tem que possuir alguns aspectos. Sendo que o primeiro aspecto é que ele tem que ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Sendo que os outros dois ângulos têm que ser menores, pois a soma desses ângulos não pode ultrapassar 180 graus. Sendo que o maior lado do triângulo retângulo, ele é chamado de hipotenusa, ou seja, a hipotenusa é aquele lado do triângulo retângulo que apresenta a maior distância, onde os dois outros lados menores, eles são chamados de catetos, onde esses catetos podem ser adjacente e o outro oposto. Isso vai depender do ângulo em que se estiver calculando. Esses ângulos, eles podem ser calculados, tanto o ângulo quanto a medida, através de algumas fórmulas, onde o seno de x, ou seja, o seno do ângulo, ele é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Onde também o cosseno de x, ou seja, o cosseno do ângulo, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas então, Elias, como eu faço para decorar esse tanto de fórmula? Necessariamente, galera, existe um macete que é muito interessante, que muita gente usa para decorar essas fórmulas, que se chama o SOHCAHTOA, que nada mais é do que o SO, que é o seno de x, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, SO, o K é o cosseno de x, é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o TOA é a tangente, que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Existe também, galera, dentro da trigonometria, ou seja, das relações trigonométricas, os ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis, Elias? Os ângulos notáveis, eles são aqueles que mais aparecem, ou seja, eles são comuns. Então, assim, para esses ângulos, eles já têm um valor definido, para que você não precise ficar calculando. Só que esses valores definidos, eles devem ser decorados. O interessante seria decorar, porque na maioria das provas da vida, tipo o Enem, eles pedem, no caso, as questões, a maioria das questões, eles te dão apenas o ângulo e eles deduzem que você já sabe esse valor quando se trata de um ângulo notável. Mas quais seriam esses ângulos notáveis? Os ângulos notáveis, eles são três, que são o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Esse macete, ele é muito interessante porque ele já tem os valores definidos. Então, para você que está estudando, é muito bom decorar esse macete. Eu aprendi ele com uma musiquinha, que era bastante interessante. Eu não sei cantar, né? Mas vamos ver o que sai aqui. A musiquinha dizia o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz quadrada onde não tem 1. Raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. A tangente é diferente. Raiz de 3, 3, 1,
raiz de 3. Então a musiquinha é praticamente essa. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz quadrada onde não tem 1. A tangente é diferente. Raiz de 3, 3, 1, raiz de 3. E foi assim que eu aprendi esse macete, no caso para decorar os ângulos notáveis. E depois que eu aprendi essa musiquinha, mais nunca eu esqueci. Espero que ajudem vocês. Agora vamos para um exemplo para podermos fixar o assunto e aprendermos. Nesse exemplo, nós temos um triângulo retângulo que nos deu 6 metros, no caso a hipotenusa, porque podemos perceber que é o maior lado, e também nos deu o ângulo de 30 graus. E ele quer saber o quê? O cateto oposto. A gente poderia usar nesse esquema o teorema de Pitágoras? Não. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras ele exige a gente saber os dois lados, ao menos dois lados, para a gente poder calcular o terceiro. E como aqui a gente não tem, mas não podemos usar o teorema de Pitágoras, mas podemos usar essa regrinha aqui, que seno é igual o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por quê? Porque nós sabemos o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2, porque de acordo aos ângulos notáveis, ele já tem um valor definido. E a gente sabe esse valor. Então, a gente vai atribuir a essa fórmula. Então aqui nós teremos 1 sobre 2, que é igual ao cateto oposto, nós não sabemos. Então, vamos colocar aqui o O e o P, indicando o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é quanto? É 6. Então, agora vamos multiplicar cruzado. Então, 2 vezes OP, fica 2 OP, que é igual 1 vezes 6, 6. Então, vamos ficar OP, que é o cateto oposto, é igual a 6 dividido por 2, porque o 2 estava aqui multiplicando, então ele passa por outro lado, dividindo. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, o nosso cateto oposto ele é igual a 3. 3 o quê? 3 metros, porque estamos trabalhando com a medida de metros. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e levem esse conhecimento a mais pessoas. Só lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então fiquem ligados. Até o próximo vídeo.